Ô Carla, o que você tem mais de bastidores aí? A Dilma Rousseff estava aí representando o Banco do BRICS, né? Quem mais movimentou essa agenda de líderes aí em Belém? Então, Diego, a ex-presidente Dilma Rousseff ela estava numa área reservada ali para a China, né? Na verdade, para as entidades, tinham algumas entidades, e aí ela não tem uma simpatia muito grande por jornalistas, a gente até conseguiu falar um pouquinho com ela, mas ela não quis falar muito, mas no começo, antes da plenária começar, quando a presidente Dilma chegou, ela cumprimentou algumas pessoas bastante simpáticas, mas teve uma cena que chamou a atenção minha e da Thaís, que de repente ela fez um aceno assim muito feliz, né? A gente olhou e falou, nossa, para quem a Dilma está acenando assim tão feliz? E aí era a atual secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, que foi ministra do Planejamento da ex-presidente durante o governo da ex-presidente Dilma, e era naquela época chamada de Dilma de saias, né? E aí a gente viu, elas se abraçaram muito forte ali, e enfim, aí acabou que a Dilma pediu para a Miriam, né, puxou uma cadeira e a Miriam Belchior sentou ali ao lado dela para assistir o discurso do presidente Lula. Aí teve uma outra cena que chamou a nossa atenção, que a gente ainda também vai entender a resposta final que a gente está apurando, mas logo que começou a plenária, tinham os lugares determinados para cada delegação de cada país, e na frente dessas mesas tinham algumas cadeiras, porque teve uma apresentação, né, de um grupo de dança, de boi bumbá, ali antes de chamarem as autoridades no palco. E aí, nessas primeiras cadeiras da fila, Diego, estavam o presidente Lula, o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Hugo Mota, o presidente Edson Fachin, o ministro Mauro Vieira, a ministra Marina Silva, e também a primeira-dama Janja. E aí foi chamando todo mundo ao palco, e aí a gente falou, será que a Janja vai subir? Ela tem um cargo, né, simbólico aqui na COP, mas aí subiu todo mundo que estava naquela fileira, menos a Janja. E aí depois ela teve que mudar de lugar e tiraram aquelas cadeiras. Mas, enfim, ela também, assim que acabou o discurso do presidente Lula, a primeira-dama saiu da sala também, acompanhada ali de assessores. E aí, uma outra coisa que a gente observou, uma outra cena que a gente observou em relação às autoridades, Diego, em Brasília muito se fala, né, da não amizade, né, das divergências, digamos assim, políticas entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E o Haddad chegou, cumprimentou uma parte da delegação brasileira que estava ali mais ao fundo, e depois ele acabou tendo que sentar ali do lado do Silveira. A gente viu um momento ali entre os dois, enfim, sentaram lado a lado, tiveram que sentar, eles estavam um pouquinho à frente do que estava a delegação, digamos assim, numa área um pouquinho mais VIP das autoridades brasileiras, né? Mas aí sentaram lado a lado aí os desafetos políticos que tem o mesmo chefe, né? O presidente Lula. Ô Carla, tem aqui, a gente está na expectativa de chegarem imagens de um encontro do presidente Lula com líderes mundiais para uma foto em família durante essa COP30. Aqui as informações são para essa foto. Você tem informações do que exatamente vai acontecer ou ainda não? Então, ainda não. Na verdade, o que aconteceu? Atrasou a programação um pouco aqui, né? Bem estilo Agenda Lula. Então, assim, o que estava para começar às 10h30 foi ficando para mais tarde. Eles foram almoçar bem mais tarde do que o normal. E tem a previsão de daqui a pouco começar um coquetel. Mas, na verdade, não vai... a gente estava apurando aonde vai ser o coquetel, né? Porque o jornalista quer também tentar invadir ali essa área. Mas a gente... Aí, então, tem fonte dizendo que vai ser aqui, tem fonte dizendo que não vai ser aqui. A gente não sabe se só estão despistando. Mas aí tem esse momento que se espera aí que o presidente Lula ofereça esse coquetel numa espécie de confraternização mesmo com as autoridades, Diego. Mas estava marcado para as 18h30 o início desse coquetel. Mas eles almoçaram tarde e ainda tinham outros compromissos antes. Então eu acho que ainda vai atrasar um pouquinho essa confraternização final no dia de hoje, Diego. Ô Carla, para a gente liberar, eu sei que você tem aí muito que acompanhar, né? O que você pode antecipar? O que a gente tem que ficar de olho para hoje, amanhã também, essa sexta-feira em Belém? Acho que o coach quer perguntar também alguma coisa. Se prepara aí para a escolinha do professor coach. Vou preparar, vem. Antes que a Carla vá embora, coisa de repórter, né? Como é que está trabalhar aí em Belém, com tanta gente que está aí? Como é que ficou a questão da hospedagem? Tem alguma comitiva que ficou sem abrigo, está dormindo na rua? Como é que estão os preços aí? Eu vi alguns aí que me assustaram, né? Cafezinho 25, água 25 também, pizza individual R$100.
Como é que está a cidade, as obras terminadas? Como é que está para circular aí em Belém? Fala um pouco do clima que está aí. Vamos lá, Coach. Tá, vamos lá, por partes. Essa parte aqui, na estrutura da COP, de fato, a gente não pode entrar com comida, não pode entrar com água. A gente aqui na sala de imprensa até tem acesso à água falaram que a gente vai ganhar uma garrafinha, né, para poder reabastecer. Mas o fato é que as comidas que tem aqui próximo, que a gente pode comprar, um pequeno sanduíche, R$55, pequeno mesmo. Uma porção de pão de queijo, R$45, bem salgados os preços aqui na área da COP. Então, assim, eu ainda não consegui nem ver tudo porque eu não comi ainda, mas eu comprei o sanduíche por R$50 e foi estranho, né, porque era um sanduíche bem pequenininho. Mas, bom, vamos lá, a cidade. A cidade ainda tem uns pedacinhos que a gente passa, Coach, em obra, mas eu tinha vindo para Belém em maio e a cidade era um verdadeiro canteiro de obras, então muita coisa realmente conseguiu ficar pronta a tempo, mas tem um pouco de resquício. Essa área da COP mesmo que a gente está, ainda tem sim várias coisinhas, pequenos ajustes, né, para serem feitos. Tem na hora que a gente passa em alguns corredores, ainda tem material de construção empilhado, ainda tem umas questões assim. Aqui, como eu acabei não ficando muito aqui, né, no centro de imprensa, mas a gente subiu uma matéria, estava faltando água nos banheiros, então esse era uma questão, um problema, então, enfim, mais um problema de infraestrutura para resolver nesse sentido. E aí, sobre as hospedagens, Coach, as informações que a gente tem ainda é realmente em apuração, mas ontem eu estava conversando com algumas pessoas e algumas pessoas de algumas entidades, né, internacionais, inclusive, algumas conseguiram resolver, né, fazendo reformas em prédios antigos e acabando alugando prédios inteiros aí, mas tem sim notícia de que muita coisa ficou vaga, né, por conta do início dos preços salgados ali, muita gente acabou não conseguindo alugar, então a gente, na verdade, ainda também está aguardando a lista oficial de todos os chefes de Estado que vêm, todas as delegações que vêm, a lista oficial vai ou ia ser divulgada hoje, então a gente vai conseguir ver e entender exatamente onde eles ficaram. E aí os ministros, o presidente Lula, né, como a gente também mostrou, está hospedado num barco alugado, né, de um empresário de Manaus, e ele é a primeira-dama, e os ministros não estão no barco do presidente Lula, mas alguns ministros, como o ministro Fernando Haddad, por exemplo, que fica hoje aqui em Belém, está hospedado em uma outra embarcação. O presidente Lula na base da Marinha, né, que é a base Valdecães, e os ministros no Porto de Outeiros, que foi recém-inaugurado, inclusive, nessa semana mesmo, acabou sendo essa inauguração. E aí, Coach, por exemplo, o aeroporto, né, que é a entrada, a porta de entrada mesmo de todos os negociadores e de toda a cúpula, o aeroporto, o presidente Lula veio inaugurar no fim de semana passado, dia 1º, então assim, há poucos dias antes. E aí, para explicar, Diego, que eu também fiquei curiosa nessa confusão, mas quando começa a COP, quando não começa a COP? Bom, a COP oficialmente, né, as discussões oficiais mesmo, começa na próxima segunda-feira. O que começou hoje? O que a gente está aqui hoje e o que a gente acompanhou hoje com o discurso do presidente Lula? A reunião dos chefes de Estado, né, a cúpula dos chefes de Estado, como está sendo chamada. E essa cúpula, ela foi feita antes mesmo da abertura da COP, segundo algumas fontes, justamente por conta dessa questão da hospedagem, para tentar não reunir todos os entes, né, incluindo os negociadores e outras questões de iniciativa privada e pessoas mais ligadas à área ambiental em si, dos chefes de Estado. Então, por isso, antecipou-se aí um pouco essa cúpula dos chefes de Estado que o presidente Lula fez a abertura hoje. Muito bom. Carla Araújo, ao vivo de Belém. Carla, bom trabalho para você. Se alimente, se hidrate e volte se tiver novidades, tá bom? Beijo para você. Pode deixar, gente. De novo, convido aqui, a Thaís Bilenque, a Patrícia Junqueira, o Lucas Borges Teixeira, num quarteto fantástico aqui, trabalhando desde cedo. E aí convido todo mundo a acompanhar a cobertura do UOL. É isso aí, no nosso site e aqui no canal UOL. Beijo para vocês, bom trabalho para o nosso super time em Belém. Obrigado por enquanto, Carla.